Você deve ter ouvido falar na febre chikungunya. Se não ouviu, com certeza ouvirá. A febre chikungunya é causada por um vírus que provoca uma doença muito semelhante à dengue e que é transmitida pelos mesmos mosquitos, o famoso Aedes aegypti e o menos famoso Aedes albopictus. Não é uma doença nova, é uma doença que existe há séculos, mas o vírus só foi descoberto em 1952. Até lá, a doença que ele provocava ficava com o nome de dengue e acabou. Em 52, como o vírus foi descrito, se passou a perceber que havia algumas diferenças entre dengue e chikungunya. A primeira diferença é que a chikungunya provoca dores articulares. Aliás, o nome chikungunya vem de um dialeto da Tanzânia, onde houve uma epidemia, e ele quer dizer homem que anda arqueado. Arqueado por causa das dores na coluna e em outras juntas do corpo. A doença, como a dengue, começa do nada com um febrão. Quando eu encontro uma pessoa que diz, eu tenho 37,5, 38 há vários dias, não é chikungunya, esquece. Chikungunya começa com uma febre alta, com calafrio, febre em geral acima de 39 graus. Dores musculares pelo corpo inteiro, os olhos ficam vermelhos, aparecem manchas na pele e o que domina o quadro são as dores articulares, que dão nos dois lados do corpo. E são simétricas, isto é, dá nos dois cotovelos, nos dois joelhos, nos dois pés, nas duas mãos. Os médicos que têm experiência com a chikungunya dizem que existe um sinal que você aperta aqui o pulso do doente, essa articulação aqui, ele pula de dor na hora. A dengue, para cada caso de dengue sintomática, isto é, para cada caso de dengue que a pessoa fica doente, febre, cai de cama, dores no corpo, nós temos 3 ou 4, no mínimo, de gente que pegou o vírus, mas não desenvolveu sintomas, ou desenvolveu sintomas muito frustros, uma coisa que parecia um resfriado, uma gripe, e pronto, passou. No chikungunya não é assim. 72 a 95% das pessoas picadas pelo mosquito desenvolvem sintomas. Então é uma doença que caminha muito mais depressa. O chikungunya vai chegar no Brasil? Já chegou. Quando começou essa história toda? Começou em dezembro de 2013, numa ilha do Caribe chamada San Martín. E a partir daí, o chikungunya, o vírus, se espalhou pelas ilhas do Caribe, caiu na Venezuela, entrou na América do Sul. Olha, dezembro de 2013 foram os primeiros casos. Em agosto de 2013, que é o último levantamento, havia nas Américas Central e do Sul, mais de 500 mil casos de febre chikungunya. Isso era o dobro do número de casos do mês anterior, do mês de julho. Então ela espalha muito depressa. Espalha por quê? Porque, primeiro, as pessoas não têm imunidade contra o vírus, que está entrando agora aqui nas Américas. Segundo lugar, é o mesmo mosquito da dengue, é o Aedes aegypti, que se cria em água parada, e dentro de pneu, de garrafas, tudo isso que a gente já sabe em relação à dengue. Se nós temos um número de casos de dengue muito grande no Brasil ainda, nós vamos ter muitos casos de febre chikungunya quando chegarem as chuvas. A doença se espalha depressa e provoca esse tipo de dor articular, e o que é mais grave, essas dores articulares demoram para desaparecer. As estatísticas variam, mas de 20% a 50% das pessoas infectadas pelo vírus ainda têm dores articulares depois de 1 ano. Isso vai ser o problema mais sério, porque a dengue, a maioria se cura, são raros os casos de morte, e acabou, as pessoas voltam à vida normal. No caso da chikungunya, as mortes são muito raras mesmo, ao contrário da dengue. Quem morre são as pessoas de idade, que em geral já têm problemas graves de saúde, diabetes descompensado, insuficiência cardíaca, etc. Normalmente, todos se recuperam em mais ou menos 7
a 10 dias. Mas as dores articulares, as dores nas juntas, são persistentes. E isso obriga aqueles que têm essas dores a procurar o sistema de saúde. E nós somos despreparados para atender pessoas com dores articulares que envolvem a opinião de reumatologistas, fisioterapeutas, para desenvolver programas de recuperação. Eu acho que a febre chikungunya, quando se estabelecer no país mais solidamente, porque agora nós temos casos em Feira de Santana, na Bahia, os casos em Riachão do Jacuípe, na Bahia também, em Oiapoque, no Amapá, mas nós vamos ter chikungunya nas capitais. E aí nós vamos sobrecarregar o sistema de saúde ainda mais.